O pissolento e invasor de terras Guilherme Boulos resolveu desistir da candidatura a governador do estado de São Paulo. Tudo isso faz parte de um grande movimento na esquerda que eu vou explicar para vocês. Isso traz um perigo muito grande para as eleições, mas principalmente para o estado de São Paulo. Mas antes, já sabe, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Sem muitas delongas, faltando aí menos de 2 semanas para o fechamento da janela partidária, Guilherme Boulos fez um dos movimentos mais importantes até agora no cenário político do estado de São Paulo. E não estou falando isso de forma positiva não, porque isso é muito perigoso, especialmente para você que não gosta do PSOL e aquele bando de hipócrita que reside dentro do partido. O que acontece é justamente o seguinte: o PSOL ele sempre foi um cachorrinho, uma marionete do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E enquanto o Lula estava preso, Lula era um presidiário, encarcerado, o PSOL tinha vida própria, podia lançar seus candidatos, disputar a eleição, brigar, ia para a presidência, lançou o Boulos, candidato à prefeitura de São Paulo, foi até parar no segundo turno, ajudou a aplicar uma derrota no Tato, que era candidato do PT, que inclusive perdeu para o Arthur naquele momento, ficou em sexto na eleição, se não me engano, enfim, teve uma votação pífia o candidato petista. Porém, Lula agora está tentando arrebanhar toda a esquerda a seu redor. Fez um movimento muito grande quando trouxe Geraldo Alckmin, até então adversário e tucano de alta plumagem, para o PSB, que deve fazer o vice da chapa justamente com o Geraldo e fazendo outros arranjos ao redor de todo o país. Por outro lado, o PSOL ficava solto e com o Boulos performando melhor até que o Andrade, o candidato do Lula ao governo do estado de São Paulo. O PT entende que para ele é muito importante fazer o governador de São Paulo. E, naturalmente, a candidatura de Boulos era um obstáculo a ser superado. Mas mais do que isso, Boulos carrega consigo um potencial de votos que não pode ser desperdiçado, haja vista sua votação em 2020 na cidade de São Paulo. E a esquerda quer utilizar essa votação não apenas para eleger Guilherme Boulos. Boulos que nunca trabalhou, é um herdeiro de família rica que nunca precisou ter carteira assinada, simplesmente se enfiou no MST para ter a bandeira política e ter a sua vida sem nenhum trabalho. A vida mansa que ele levou até hoje, brincando de político de eleição em eleição, sem nunca exercer uma atividade importante. Ele que diz que é professor, mas eu duvido que pisou numa sala de aula. Enfim, deixando o histórico profissional de Boulos de lado, esse potencial eleitoral ele é significativo porque o PSOL traz consigo a possibilidade de eleger ali um punhado de outros tantos pissolentos sem uma condição eleitoral muito grande. Algo como o Eduardo Bolsonaro fez em 2018, ou então o Tiririca fez anteriormente, ou até mesmo o Celso Russomano. É natural que um candidato ruim, que tem uma votação muito grande, e eu trouxe para vocês todos os exemplos ruins, ele puxe outros candidatos ainda pior. Tiririca, por exemplo, em 2010, levou a seu reboque José Genuíno e José Dirceu. E agora o PSOL vê a sua grande oportunidade de ampliar a bancada. Eles que têm uma pequena bancada a nível federal, mas muito barulhenta, muito escandalosa, estridente, repleta de parlamentares cuja coerência não pode ser um predicado. Algo que a gente vê em outras esferas com os parlamentares do PSOL. E aí nós temos um risco muito grande. Afinal de contas, o Boulos não vai invadir sozinho a Câmara dos Deputados. Ele vai levar a reboque uma outra grande quantidade de parlamentares que provavelmente perderiam a eleição por conta do coeficiente eleitoral. Mas qual é o movimento? Além de potencializar a candidatura do Fernando Haddad, praticamente jogando o Haddad no segundo turno contra seja Rodrigo Garcia, seja qualquer outro candidato, ao mesmo tempo ele elege uma bancada significativa que vai servir de base de apoio justamente para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Se hoje nós temos um Congresso Nacional que não é lá a melhor das maravilhas, temos lá as Carla Zambellis, Eduardo Bolsonaros, Tio Trutes, Bibo Nunes, enfim, toda essa gentalha bolsonarista. De outro lado, nós temos uma bancada esquerdista estridente, mas até então pouco capilarizada, que vai aumentar a capilaridade justamente por conta de figuras como Guilherme Boulos. E aí no cenário político do estado de São Paulo, para e pensa, quem teria condições, fora o Kim Kataguiri, de bater no Boulos? Hoje, no cenário atual dos parlamentares atuais, eu não vejo ninguém. Infelizmente, faltam quadros de direita, quadros liberais na Câmara dos Deputados. E infelizmente nós não vemos isso. Se de um lado nós vemos o Boulos sendo a marionete do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, agindo
como um verdadeiro capacho do ex-presidiário. De outro lado, nós vemos a bancada bolsonarista sendo capacho do Bolsonaro e faltam pessoas que simplesmente lutam por aquilo que é certo, que apoiam o que acreditam e batem naquilo que não acreditam. E é aí que reside justamente o perigo, porque essa bancada fisiológica, essa bancada de capachos vai ser significativamente ampliada. E há um risco muito grande, porque com o crescimento do PSOL, há um crescimento de parlamentares do nível do Jean Willis, que inclusive foi para o Partido dos Trabalhadores e deve disputar a eleição, tá aí todo estridente na rede social, destilando o seu veneno e as suas oposições, e ele que é uma grande viúva do MBL, só sabe falar do MBL e está ali tentando criar a plataforma eleitoral, não sabe se vai concorrer pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, o que ele bem vai fazer, mas é um nome que provavelmente deve ganhar a eleição. Então para e pensa no que você vai ver no Congresso Nacional em 2023. Jean Willis, Guilherme Boulos, Talíria Petroni, Freixo, Maria do Rosário, Gleisi Hoffmann, talvez uma Manuela Dávila, enfim, toda essa gente trabalhando arduamente como base do Lula ou como oposição ao governo que vier a ganhar. Se infelizmente se concretizar o retrato do que as pesquisas mostram hoje, além de ter um presidiário na presidência da República, teremos uma base fisiológica de apoio muito grande, que vai precisar ser combatida na Câmara dos Deputados. Por isso a candidatura do Boulos é importante para o Lula e por isso, principalmente, essa candidatura é extremamente perigosa para a democracia e para você. Pode ter certeza, durante a eleição e na continuidade dos próximos anos vai ter muito processo, especialmente na cabeça dessa gente. Tamo junto e vamos processar tudo.